O Justiceiro é um personagem muito atormentado nas histórias em quadrinhos. A família dele foi fuzilada na frente dele, mulher e os filhos pequenos, ele próprio foi dado como morto, e quando ele voltou, ele usou essa dor, esse luto eterno do qual ele não consegue se livrar, e direcionou isso pra transformar esse sofrimento em ódio, vingança e psicopatia e sai matando tudo que é criminoso. É um personagem muito popular, cheio de histórias muito incríveis, principalmente as escritas pelo Garth Ennis, é meu escritor favorito de Justiceiro. Ele consegue abordar todas essas questões de violência, de ódio, de dor, de vingança, de responsabilidades e consequências, às vezes até com humor. Eu não sei como ele consegue fazer isso, a história fica interessante e não deixa de ter o peso. Mas quando você fica lendo as HQs do Justiceiro, a pergunta que mais fica no ar é até onde, até que ponto a sua vingança não te transforma naquilo que você está combatendo. Essa filosofia é muito interessante para um personagem extremamente complexo, e um personagem famoso assim não ia ficar muito tempo sem aparecer nas telas de cinema. Não foi diferente que com o Justiceiro, ele teve 3 filmes e uma série da Netflix, e entre erros e acertos eu vim aqui com o meu terceiro passo nerd nessa mega maratona Marvel falar de O Justiceiro, o filme de 1989 com Dolph Lundgren no papel principal. Aliás, o Dolph Lundgren só conseguiu o papel porque o ator que foi originalmente escalado pra fazer o Justiceiro machucou o tornozelo e não pôde fazer o filme, né? Sabe quem era esse ator? Christopher Lambert. Sim, o Highlander, o Raiden. Você já imaginou Christopher Lambert fazendo o Justiceiro? Seria tão toscamente canastra que talvez deixasse esse filme um pouco mais divertido, porque do jeito que ele tá, não é grande coisa. Aliás, a Nicole Kidman também quase fez esse filme. Este filme foi lançado nos cinemas de vários países ao redor do mundo, mas não em seu país natal, não foi aos cinemas nos Estados Unidos, porque a produtora teve vários problemas financeiros e no final das contas, com vários imbróglios lá, coisas, ele acabou sendo lançado em vídeo e 2 anos depois que ele ficou pronto, ele foi lançado em Laserdisc. O roteiro desse filme é de Boaz Yakin, que tem no currículo roteiros como de Dirty Dancing 2, Um Drink no Inferno 2, Príncipe da Pérsia, Truque de Mestre, esse eu gosto. E ele também dirigiu um dos filmes que eu mais gosto na vida, que é o Duelo de Titãs. Não é nenhum filmaço, mas eu amo esse filme. Então tem coisas boas, coisas ruins na carreira desse cara, mas vamos falar desse filme aqui. Eu falei no começo do vídeo sobre o tipo de tortura pelo qual o personagem passa, tortura psicológica, né, porque ele não consegue se livrar da dor do luto e direciona isso pra violência toda que ele comete, e as HQs levantam outras questões interessantes sobre se o papel dele está certo ou não, até quanto a vingança transforma ele no que ele tá combatendo, essas coisas todas que eu falei. E este filme não consegue mostrar isso pra gente, a gente não sente isso em momento algum. Ele nem tenta de verdade fazer alguma coisa com o personagem com uma profundidade mínima bastante pra gente entender as motivações dele. Basicamente, quando o filme começa, tem uma narração em voice-over do próprio Justiceiro, do Dolph Lundgren, e ele fala com a voz grossa dele de herói atormentado: Vamos, Deus, me responda. Há anos eu estou te perguntando por quê. Por que os inocentes estão mortos e os culpados vivos? Onde está a justiça? Onde está a punição? Ou será que você já me respondeu? Será que você já disse ao mundo: aqui está a justiça, aqui está a punição, aqui, dentro de mim? Tipo, sim, saca? Esse é o conflito que fica se passando na cabeça desse personagem. Mas quando ele é só jogado assim numa narração, ao invés de ser parte de um roteiro elaborado que vai fazendo a gente entender que ele pensa isso sem ele precisar ficar contando pra gente, é só um roteiro que tá com uma preguiça muito grande de elaborar uma construção de personagem decente. Ah, a gente ainda precisa levar em consideração que ele faz essa narração quando ele tá lá meditando no covil dele dentro do esgoto, meditando pelado. Porque, sim. Então, de cara, o filme já diz pra você: história, esquece. A gente tá aqui pra entregar tiro, porrada e explosão. Esquece história, esquece narrativa. Isso é necessariamente ruim? Não. Eu gosto muito de filme besta que tem tiro, porrada, explosão. Quando é bem feito, eu vou me divertir. Então, deu pra me divertir com esse filme, certo? Honestamente, até certo ponto, sim. Isso me pegou de surpresa, saca? Eu achei que eu ia detestar muito esse filme, que ele ia ser um horror, assim, que eu não conseguia descrever. Mas talvez por eu ter visto Howard the Duck um pouquinho antes, que é um filme pior do que esse aqui, é verdade, eu tava predisposto a abraçar qualquer outra coisinha que me desse um pouco de alegria. Tinha umas ações razoáveis aqui. Então, tipo, até que foi ok nessa parte desse quesito da ação, mas a história narrativa é realmente muito fraca. E mesmo assim, olha só, sobre a ação. Eu sei que heróis de ação, assim, protagonistas, não morrem, saca? Eles podem tomar tiro, facadas, explodir coisa perto deles, desmoronar um prédio, e eles vão sair com um arranhão, no máximo mancando assim, mas eles saem vivos. Tipo aquelas piadas lá que tem no filme O Último Grande Herói do Arnold Schwarzenegger, são piadas muito bem sacadas. Mas aqui, isso é muito exagerado, saca? Tipo, ele chega na janela do carro da família, no flashback lá que mostra que a família dele morre, e o carro explode, ele tá na janela. E ele não morreu. Isso não acontece só uma vez, não, tá? Tem uma hora que ele tá na porta de uma casa, bem no começo do filme, a casa vai pelos ares e ele sai vivo. É muito exagerado pra ter um mínimo de suspensão de descrença que cola. Então, tem sim cenas de ações decentes, tem cenas de luta decentes, mas nada que seja realmente memorável. Talvez na época desse filme impressionasse um pouco mais, porque era bem do estilo de ação que saía na época mesmo. Mas outra coisa aqui que é boa no filme, que eu gostei, é a trilha sonora do Dennis Drift. Tipo, ela é até legal, a trilha fez alguns momentos melhorarem, saca? Momentos que visualmente não eram grande coisa.
coisa. Mas sim, o roteiro é ruim, mas o que é a história desse filme, né? Vamos lá. A história gira em torno do Frank Castle, né, que é o justiceiro, que ele é um ex-policial, que quer vingar a morte da família dele. Na cidade tem uma máfia italiana, que foi quem matou a família dele, mas tem uma trama bem porcamente apresentada, assim, do nada, que é a Yakuza, a máfia japonesa, quer se infiltrar nesse mundo do crime daquela cidade e tomar conta da coisa. E como a Yakuza faz isso, eles sequestram os filhos desses mafiosos italianos, pra assim eles obedecerem o povo da Yakuza. E tudo isso acontece de maneira muito apressada, muito assim, conveniente. É a mesma emoção de você ler no Wikipedia o que acontece. É o que esse filme oferece. Tá mais pra apresentar uma personagem fodona lá da Yakuza e um cara da máfia italiana com um lado de pai dele, mesmo sendo o criminoso escroto que ele é. Então o filme parece que fala, olha só, vou tratar de um tema mais complexo aqui, vou mostrar que o cara é capaz de coisas diferentes, ele consegue amar o filho, mas ele é escroto. Não tem esperança nesse sentido aí não, tá? E a maneira com que isso se mescla à missão que o justiceiro se propõe é muito boba. Sem contar que os vilões, eles se resumem a estereótipos, entregam cenas muito clichêzonas que pouco oferece pro desenrolar da trama. Embora eu vou dizer que a atriz Kim Miori, que é a tal da japonesa fodona, líder da Yakuza, eu gostei dela. Ela tem uns diálogos sofríveis, assim, mas ela tem uma presença, pelo menos. Ela traz uma certa energia pra tela que é muito bem-vinda, mas os diálogos dela são muito, muito cafonas. Ah, uma curiosidade aqui, o filme não tem ele com a caveirona no peito, né, que é tipo o uniforme dele das HQs, mas eles tentaram fazer a caveira, tipo, na cara dele, desenhando a barba dele como se fosse pra ficar a caveira. Ficou muito esquisito. Valeu a tentativa, saca? Eu não acho que necessariamente uma ideia ruim, mas eu achei mais engraçado do que legal. Ah, na história ainda tem um ex-parceiro do Frank Castle, que é interpretado pelo Louis Gossett Jr., quem lembra dele? E ele investiga os crimes do justiceiro, porque ele acredita que o justiceiro é o Frank Castle e ele quer encontrar o Frank Castle pra tentar ajudar ele. Tipo, ajudar ele a lidar com esses fantasmas do passado desse, sair dessa vida e poder achar um pouco de paz. É um trabalho bem ok de atuação do Louis Gossett Jr., mas isso não quer dizer grande coisa aqui quando você compara com o resto do elenco. E aqui era uma boa chance de trazer um pouco mais de humanidade pro filme, trazer uma relação pessoal ali entre os dois pela qual valeria a pena torcer, que a gente poderia se investir naquela relação e queria valer a pena. Mas é contado de uma maneira tão rasa, tipo, tudo que é contado é porque o Louis Gossett Jr. arruma uma parceira e ela tá lá por um único motivo, pra ele despejar informação pra gente. Ela pergunta, você era parceiro também? Ele era parceiro e fazia isso. Ele só despeja tudo. De novo, o filme conta tudo e não mostra nada, então a gente não sente nada. E quando ele finalmente encontra o Frank Castle, o conflito proposto ali é intrigante, mas a execução é tão pobre e rasa que você fica rapidamente no filme, você vai se marcar, ok, passa pra cena de ação, porque é alguma coisa que rende nesse filme. No roteiro original, tinha uma cena de flashback que mostrava o Castle com a família dele e como eles foram mortos e tudo isso, e mostrava um pouco mais da relação dele com o parceiro dele, e isso foi cortado do filme, e talvez esses elementos trariam um pouco mais de peso pra trama. Muitas das decisões de cortes nesse filme foi porque as cenas eram violentas demais, e um filme do Justiceiro você não vai permitir ser violento demais, você já tava fugindo um pouco do que a HQ se propõe. Então se aumentasse um pouco a classificação indicativa, se não tivesse medo disso, né, de repente com um pouco mais desses elementos aí que eles foram cortados, talvez o filme fosse uma experiência um pouco mais interessante. E voltando a falar de atuação, a atuação do Dolph Lundgren nunca foi algo de destaque, né, convenhamos. Ele é um brucutu dos anos 80, aqueles caras gigantescos heróis de ação, mas ele teve mais destaque por ser o vilão do Rocky 4 do que pelos filmes dele em si. E aqui um papel que ele tem que fazer um homem com várias camadas, um homem muito complexo e com um roteiro que também não ajuda, não dá muito certo, mas também não dá uma vergonha alheia, saca? Tipo, é razoavelmente passável, não é uma coisa que vendo o filme incomodou. Nenhuma atuação é fantástica, mas a atuação dos principais não é algo que eu fiquei, meu Deus, que horroroso. Não, é ok, passa. E aliás, o filme parece realmente ser uma criação de filme de ação de brucutu, saca? Parece que ele só pega essas pequenas premissas, uma skin, digamos assim, da HQ pra poder fazer um filme de ação genérico dos anos 80. Então o filme acaba falhando como adaptação das HQs, mas como filme de ação é razoavelmente genérico e passável. Nos gibis tem um micro, lembra do micro? Tipo um ajudante assim do justiceiro? Aqui não tem o micro, aqui você tem o Shake. O Shake é um mendigo alcoólatra que, sei lá como, tem conexões com criminosos e o Castle dá bebida pra ele dar informação pro Castle e ele fala em rimas. Ele fala tudo rimando, sei lá, porque sim, porque quiseram. Aquilo não diz nada sobre o personagem, você não descobre nada do passado dele que é relevante pra nada. Nada que é apresentado é relevante pra história principal. A direção do Mark Goldblatt, que como diretor é um ótimo editor. Mas tipo, bom editor mesmo, saca? Ele editou Exterminador do Futuro 2, True Lies, Planeta dos Macacos do Confronto, o cara sabe o que faz. Mas esse filme do Justiceiro foi tão mal recebido que basicamente encerrou a carreira dele como diretor, ele ficou só na edição depois disso. Eu fui ver o Justiceiro de 89 esperando ser uma bomba inenarrável, e quando o filme acabou
acabou, eu até realmente tava pensando, meu Deus, esse filme é horroroso, mas depois que eu me acalmei, fiquei pensando no filme, voltei, revi algumas partes. Ele não é ruim assim, não. Ele tem mais fama de ruim do que ele realmente é ruim. Mas também não é bom. A história e a narrativa são, de fato, fraquíssimas. Mas na hora de entregar a ação, a adrenalina até que rende alguma coisa. Chega a ser um filmão de ação? Não mesmo, mas se tudo que você tá procurando é um filme genérico de ação de um brucutu, esse filme entrega. Mesmo que seja apenas de forma razoável. Pessoal, muito obrigado por darem passos nerds comigo nessa mega maratona Marvel. Vocês sabiam que esse filme do Justiceiro existia? Já viram? Qual representação dos Justiceiros nas telas vocês mais gostam? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nerds e não deixem de se inscrever aqui.